Boa noite. Boa noite. Boa noite, meninas. Tudo bem? Sim. Sim, obrigada a vocês terem aceito o convite para conversar um pouquinho hoje aqui com o pessoal do blog de Tecnologia e Educação. A Vitória e a Lorena vão conversar um pouco sobre um projeto que elas desenvolveram na escola esse bimestre. Elas têm 13 anos, estão no 7º ano do Fundamental 2, moram numa cidade próxima aqui de São Paulo, em Santo André, e estudam na rede privada de ensino. As meninas, elas fizeram um trabalho meio que interdisciplinar, juntando muitas coisas, trabalharam com artes, com ciências, com linguagem, com tecnologia educativa, e a gente até vai assistir um pouquinho o trabalho delas também, porque elas gravaram, fizeram uma postagem, enfim. Elas vão conversar um pouquinho, vão explicar como é que foi esse projeto lá na escola e, enfim, como que elas desenvolveram em casa com a educação à distância, né, o ensino remoto, e conversando com os professores, essa interação toda que aconteceu, enfim, elas vão falar um pouco sobre o projeto. Tá bom, meninas? Sim. Então, o que vocês têm para contar? Como é que foi esse processo que aconteceu esse bimestre? Foi bem interessante, né? Porque a gente nunca tinha feito um trabalho assim, né? Foi muita novidade pra gente, por causa que agora a gente tá de quarentena, né? E foi bem interessante. Foi meio complicado assim, né? Porque a gente não pôde ter muita atenção assim da professora, para ela poder explicar assim pra gente, a gente vendo ela, vendo a gente. Sim. Aí a gente teve que desenvolver nosso próprio trabalho. Então, foi complicado, mas no fim deu tudo certo. Entendi. Foi um processo mais difícil, mas foi produtivo. Sim. Foi produtivo. O resultado final foi um resultado bom. Foi. Vocês acharam que foi bem produtivo. Como é que começou essa proposta de vocês de arte com tecnologia? Como é que foi isso? Primeiro, a gente, no nosso material didático, a gente leu uns 3 mitos, e aí veio uma questão do livro para a gente criar um teatro de sombras. Só que em grupo, mas aí a professora teve que adaptar, e aí ela deu individualmente. Entendi. E aí a gente foi, pesquisou um pouco, a gente pesquisou a mitologia que a gente queria apresentar. Podia ser mitologia grega, podia ser qualquer mito. Entendi. Aí a gente fez o nosso trabalho e ela também pediu pra gente fazer um vídeo com sombras. Com e a gente não podia aparecer. Sei. Só podia aparecer nosso personagem. A sombra projetado na parede, né? Entendi. Isso a gente precisou da lanterna do celular para que a sombra projetasse na parede. Foi 2 celulares, né? Um para deixar o flash ligado e o outro para ficar gravando, né? Entendi. Porque... Vocês usaram o celular, então, para fazer o trabalho. E a ferramenta que a gente usou foi o TikTok. E como é que foi esse trabalho para descobrir essa questão da sombra, da luz? Como é que foi isso? Bom, tudo primeiro a gente começou com ciências. A unidade do livro de luz e sombra. De luz e sombra. E aí o professor sombra projetada. Aí o professor começou a explicar. Aí ele fez muitas questões pra gente, tipo, como forma a luz, não, a sombra, como será que projeta, né, de um objeto pro chão. E aí ele começou a explicar. Aí ele fez até um vídeo aula pra gente. E aí a gente foi assistindo e assim, foi bem legal a gente aprender esse conteúdo. E aí juntou de artes com o vídeo. E aí a gente estudou mais um pouco em ciências. Depois da aula de ciências, aí entrou a aula de artes, também trabalhando com a questão da luz e da sombra. Sim.
E aí vocês Sim. fizeram algumas experiências para poder descobrir como que tudo isso Sim, no funcionava. Discente a gente fez É. várias O experiências. professor deu até um vídeo pra gente assistir sobre o teatro de luz e sombra. Só que com a mão, Só que o com moço a mão. fazia com a mão e projetava na parede. E aí a gente Fala. entra naquela questão, professor, a gente já tinha visto isso em ciência. Olha que coincidência. Já começou a ser interdisciplinar, né? Não é uma Sim. coincidência, mas assim, as disciplinas já estavam conversando. E a parte de linguagem, quando vocês foram pesquisar um mito, vocês leram, resumiram, como é que foi essa montagem Sim, a desse gente teve que texto? fazer um resumo para que o vídeo não ficasse muito longo. Porque se ele ficasse muito longo, a gente não tinha como enviar para a professora. Entendi. Então ele podia só ter 1 minuto. 1 minuto. Entendi. Vocês tinham um Aí tempo, tinha que ter então. começo, meio e fim o Aham. mito. A gente teve que resumir de uma forma que o texto ficasse de uma forma que a gente conseguisse entender e não, tipo, várias partes quebradas e você não conseguia entender o Sim. texto. Na verdade, A gente fez o nosso próprio resumo. A gente leu o mito e aí a Sim. gente fez nosso resumo. Então, teve um trabalho de vocês sintetizarem a história também, Sim, com né? certeza. Fazer uma síntese da história. Aí depois vocês foram para a parte de tecnologia. Vocês tiveram que ver como é que vocês iam editar, gravar, que aplicativo Primeiro ia usar. Primeiro a gente gravou a imagem, depois a gente editou, a gente colocou um filtro, né, para a imagem ficar plana. Para ficar boa destacar a imagem. E aí a gente também teve depois que gravar a voz e juntar com o vídeo. Aí foi tipo um processo de edição mesmo. E teve uma trilha, tem música junto, uma trilha sonora, tem também? A gente gravou com a música e depois gravamos nossa voz, abaixamos o volume da música e aumentamos a nossa voz. E para fazer o teatro... mesmo. Fala de novo, Vi. Como se fosse de filme. Ah, tá. E o teatro, vocês fizeram esse estudo para poder fazer a sombra. Vocês acharam melhor fazer com o corpo? Vocês usaram objetos? A gente usou bonequinho, como é que foi? Porque é assim, quando... Não, calma. A gente fez boneco mesmo de papel preto. A luz não passa do papel. E aí fica a sombra. Ela só projeta na parede. Entendi. O papel negro preto ajuda nisso. E a gente também bloquear a luz. fazer assim, porque com a mão a gente não sabia fazer direito. Então a gente tinha que para fazer todas as personagens, maior. né? Fazer todas as personagens com as mãos. Sim, e é muito legal ver as pessoas fazendo assim. A gente vai tentar e a gente não consegue. Aí tem que fazer uma pesquisa maior pra gente aprender a fazer com a mão, né? Com as mãos, é verdade. Vamos assistir um pouquinho e a gente faz mais um pouquinho de comentário? Deixa eu ver aqui, vou compartilhar a tela para a gente ver os 2 mitos, então. Vamos lá, ver como é que ficou esse trabalho. Lorena, foi a Caixa de Pandora, certo? Sim. Deixa eu ver aqui. Vocês me falam se o som tá bom, se tá muito alto. Vocês estão vendo a tela? Sim. Sim? Então vamos assistir o da Lorena, depois a gente assiste o da Vitória, e aí a gente pode fazer mais alguns comentários a respeito depois do... O mito da Caixa de Pandora. Titã Prometeu foi responsável por roubar o fogo de Zeus e entregar aos mortais. Como o fogo era de Zeus, ele havia proibido que fosse entregue à humanidade, sendo assim se vingou. Com o auxílio dos deuses, Zeus encarregou Hefesto, deus do fogo e dos metais, e Atena, deus da justiça e da sabedoria, de criar Pandora, a primeira mulher da Terra. Antes de ser enviada, Zeus entregou uma caixa com a recomendação de não abrir. Na caixa havia todas as desgraças do mundo. Pandora não conseguiu resistir e abriu. Arrependida, a fechou e manteve presa a esperança. Esse aqui foi
o da Lorena, certo? Da Caixa de Pandora. Certo. Agora vamos ver o segundo. Deixa eu ver aí, o da Vitória, que é a Fênix, né? Sim. O mito da Fênix. Fênix era uma ave muito bonita, que possuía uma força extraordinária. Suas pernas seriam vermelhas, enquanto a cauda, as garras e o bico seriam dourados. Suas lágrimas podiam curar qualquer doença. Possuía um lindo canto e, ao final de sua vida, entoava uma melodia triste. Após isso, queimava-se. E ressurgia das cinzas igualmente e bela. Muito bem. Como é que foi depois que vocês bolaram, fizeram a história, a síntese, aí criaram os fantoches, escolheram a trilha sonora, aí vocês gravaram. Como é que foi essa gravação? A gente teve que fazer um... A gente, principalmente o meu, que foi o primeiro que a gente gravou, a gente teve que gravar várias vezes. A gente precisou de vela, né? Na hora que eu falo, queimava-se. Aí a gente pegou uma vela e pegou a Fênix e aí parecia o fogo vindo para queimando ela, entendeu? Aí a vela caiu. Aí a gente teve que fazer A gente teve que fazer muitas vezes. Pra gente conseguir deixar o celular na posição certa. Sei. Pra gente conseguir gravar para o reflexo sair na parede. Porque tinha às vezes que a gente colocava em uma posição, só que quando a gente ia gravar, ia aparecer a gente. Entendi. Não, Então, vocês tiveram que fazer vários testes para poder chegar num produto final que vocês falaram, bom, esse aqui está legal para a gente postar, né? Sim. Entendi. E a voz também, né? Porque a gente tem que entonar como se fosse um narrador. Sim. Aí a gente, como a gente está acostumada a ler normal, então a gente tem que treinar a nossa leitura para fazer um trabalho bom, né? Para fazer uma narração mesmo, como se fosse narrador. Um narrador mesmo, contando a história mesmo, não lendo o papel, né? Fazendo uma leitura simplesmente, né? Depois que vocês fizeram esse processo todo, como é que chegou isso para a professora? Como é que foi a troca com os amigos? Como é que foi esse processo? Foi bem legal, porque a gente postou no fórum do nosso aplicativo da escola, e aí a gente podia comentar, nossa, o seu ficou muito legal, como é que você fez? Ficou muito legal, parabéns! Aí a gente trocava essas mensagens. Não era só a professora que via, ela disponibilizou para todos os alunos da sala conseguissem ver o de cada um. Então, se a pessoa já tinha postado, a gente conseguia ver o da pessoa e comentar no dela. E ela também podia comentar no nosso vídeo. E teve trabalhos muito diferentes? Como é que foi isso? Não, todos utilizaram o mesmo recurso. Utilizaram ou bonequinhos. Foi a mão, ou bonequinho, ou... foi com o corpo, né? A mão, os bonequinhos. Uns fizeram com o corpo, com as mãos, outros fizeram com fantoche e usaram... Na minha sala fizeram com fantoche. E usaram um aplicativo. Sim. Não, tem gente que usou o Kinder Master. Usou outro tipo. Usaram a própria câmera, só gravaram a voz no gravador de voz e depois juntou. Entendi. Então, aconteceram processos diferentes lá de criação. Sim. Da proposta. E aí depois a gente troca esse assim, aí a gente pergunta, como você fez? O que aplicativo você usou? Aí a pessoa fala, entendeu? Então, teve uma troca boa entre vocês e os alunos, a professora também dando um retorno. Sim, foi bem legal essa troca de mensagem.
E o que vocês acham, assim, que vocês aprenderam com essa proposta, assim, tão diferente de trabalhar? Proposta, a gente aprendeu várias coisas, principalmente porque no ano passado a gente já tinha estudado sobre mitologia grega. Então a gente retomou um pouco sobre o assunto. A gente aprendeu também a narrar um conto, né? Coisa que a gente nunca tinha feito. Assim, a gente já deve ter lido alguma coisa, mas não feito como a gente fez. Foi bem Aconteceu dinâmico, bem legal. muita coisa ao mesmo tempo, né? Sim. O projeto, muitas informações, muitas coisas vocês tiveram que usar para chegar nesse produto, enfim, que vocês postaram para a professora, essa filmagem, esse pequeno movie que vocês montaram, né? De 1 minutinho, tinha um tempo determinado, não era o tempo que vocês queriam, né? 1 minuto e pouquinho, então já é mais complicado para você É sintetizar diferente se a bem. gente estivesse na sala, né, apresentando. Aí a gente poderia fazer no tempo que a gente quiser. Entendi, porque senão E é a bem um grupo plataforma, da escola, né? e aí a plataforma também não daria conta Enviar. de enviar e todo mundo poder Tanto fazer que essa na troca. plataforma é mais fácil do que pelo e-mail, porque pelo e-mail é um tempo muito pequeno. Entendi. Então aí a professora escolheu abrir um fórum e a gente postou no fórum. Sim. E aí vocês estão aprendendo a mexer com tudo isso, né? A tecnologia que vocês já usavam em casa, brincando no celular, fazendo vídeos, coisas que vocês já estavam usando no dia a dia, vocês passaram a integrar de um projeto da escola, né? Isso é bem interessante, conseguir fazer esse link, né? Vocês já brincavam no aplicativo, não brincavam, faziam vários filminhos, né? Mas aí vocês tiveram que usar com outro olhar, né? Montar um trabalho de artes, de tecnologia, com fundo de ciências e linguagem, né? 4 áreas conversando, né? E depois postar, conversar com os amigos, trocar as ideias, um assistir o do outro, fazer a crítica construtiva, né? Em cima do O legal trabalho é que do um amigo colega. do outro. Se um amigo já tiver feito e a gente tiver com dúvida, a gente pode ir lá e perguntar: e como você fez? Você pode me ajudar? E aí Isso. ele vai te ajuda, entendeu? Sim, não deixou de ser também um trabalho colaborativo, apesar de vocês terem feito em casa, essa E mesmo em troca, grupo, né? A gente pode chamar, porque a gente trabalha um com o outro. isso, cada um na sua casa, mas usando as ferramentas e trocando as ideias, né? Um ajudando o outro. Então, foi um trabalho bem colaborativo no fim da proposta, né? Apesar de ter sido uma construção individual, né? Vocês terem feito sozinhas, né? Cada uma dentro da sua proposta, mas depois teve todo essa troca no fórum, né? No chat, no fórum, enfim, lá na plataforma. E vocês acham que é importante ter esse tipo de proposta? Vocês acham que vai ter mais isso na escola, agora no segundo semestre? Com certeza. Motiva. Eu acho que assim, quando a gente não voltar na escola, eu acho que tem que ter isso, porque assim a gente aprende a fazer um trabalho em grupo e também a gente tem uma coisa mais dinâmica, em vez de só ficar fazendo lição escrita. ou um trabalho oral, entendeu? É uma coisa mais prática. E mais criativa também, né? Porque e a gente utiliza a nossa imaginação, né? Do que só a aula expositiva, ou então você fazer uma apresentação de seminário com PowerPoint, que eu sei que vocês também fazem bastante e tal. Muito, né? Então, mas fica uma forma diferente de produzir, né? Para não ficar muito cansativo também, né? Toda hora é a mesma coisa, e a gente vai perdendo a vontade, né? Vai perdendo a vontade. Fica cansativo, né? Então acho que foi ótimo, assim, a nossa conversa sobre o trabalho que vocês
que vocês apresentaram na escola, todo esse processo de tecnologia e educação caminhando juntos, vocês conversando, dizendo que é algo que motiva bastante, né? Vocês gostam muito de tecnologia, então A essa gente tecnologia fica mais interessado no assunto, né? fica mais interessado, né, em estudar. Vocês estudaram tantas coisas ao mesmo tempo, né? Quando o Sim, professor dá formas diferentes da gente aprender, a gente acaba a gente acaba ficando mais interessado sobre o assunto, né? É a gente verdade. se dispõe, né, para fazer aquela coisa. Fazer a proposta, né? Fica É, mais motivado, né? Sim. Sim. Então, eu agradeço vocês terem vindo conversar um pouquinho. Eu sei que não é fácil, né? Mas foi ótimo o nosso bate-papo, tá bom? Tá tá bom. bom. A gente que agradece. E se vocês tiverem mais trabalhos interessantes, vocês podem procurar a gente para conversar, tá bom? Que isso Tá bom. é algo muito interessante, porque faz parte de um protagonismo de vocês, assim, dentro do processo de educação. O protagonismo do aluno de se envolver, de produzir, de criar, de trocar com outro colega, enfim, de ir achando soluções para poder desenvolver um bom projeto e um bom produto final, né? Que eu sei que vocês ficaram Sim, bem preocupadas, né? De fazer um trabalho com qualidade, um trabalho com resultado que fosse interessante para vocês, né? Ah, que olha sim, que legal que ficou meu trabalho, né? Enfim, sim. eu agradeço muito, meninas. Obrigada. De nada. Beijo para vocês. Boa noite. Para você também. Bom final de semana. Para vocês também.